moça, por um crente, por um homem ou por uma mulher que não se interessa pela sua presença, que está no templo por mero legalismo, que está no templo apenas para passar tempo, por legalidade absoluta. Não, querido, é por isso que alguns cultos parecem mais uma celebração fúnebre do que uma celebração de um Cristo vivo, que ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, porque nós adentramos ao templo, mas nós não chamamos a sua presença, nós não chamamos a sua atenção. Alguns vêm ao templo como se fossem ao cinema, alguns vêm ao templo como se fossem ao teatro, alguns vêm ao templo como se fossem ao circo ou a uma festa de 15 anos. Templo não é cinema, aonde eu compro um pacote de pipoca, uma latinha de Coca-Cola e me assento para assistir. O templo não é teatro, porque aqui não é palco, não tem ninguém mascarado, ninguém está encenando nada aqui. Templo não é circo, aqui não é brincadeira, não tem palhaço, aqui não tem profeta que Deus usa, aqui não é festa de 15 anos para nós nos entretermos a nós mesmos. Templo é lugar aonde a presença de Deus quer se manifestar de uma forma impactante, mas só é impactado quem, como Zaqueu, buscou pela sua presença. Zaqueu buscou e fez Deus parar. Busque a Deus e Ele vai parar para você, vai parar para você, vai parar para você. Chame a atenção dele e Ele vai parar para você. Me ajude a pregar. Eu não gosto muito desse tipo de manipulação de pregador itinerante, mas eu sinto uma orientação no meu espírito. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele: Deus vai parar para você hoje. Deus vai parar para você hoje. Deus vai parar. Você pode fazer também, pode me acompanhar. Diga para alguém: Deus vai parar para você hoje. Deus vai parar para você hoje. Deus vai parar para você hoje. Deus vai parar. A segunda lição que eu quero aplicar nesta santa noite de encerramento do congresso é esta: para alcançarmos objetivos elevados, precisamos superar obstáculos. Diga comigo: para eu alcançar objetivos elevados, eu preciso, diga, eu preciso superar os obstáculos. Zaqueu era de pequena estatura e havia uma multidão que lhe impedia de ver o Cristo. Oh, pastor Luiz Donizete, começa a conjecturar. Eu imagino Zaqueu, é o professor da escola bíblica. Eu imagino Zaqueu tentando. Aí me disseram: não vou conseguir, o obstáculo é muito grande, sou de pequena estatura. Mas a sede de Zaqueu pela presença de Deus era incontrolável. A sede de Zaqueu era uma sede inteligente que lhe dava capacidade de ver além dos obstáculos, porque todo aquele que tem sede de Deus, ele tem visão, ele olha lá na frente. Zaqueu olha lá na frente e ele vê que havia lá um sicômoro, uma figueira brava, uma árvore, para simplificarmos o termo. Ele mede tempo, espaço, ele pensa: se eu sair correndo, eu chego a tempo de me esforçar, subir no sicômoro, descanso um pouco até que a multidão chegue, e de lá de cima eu vejo o mestre. Eu vejo este Cristo que está mudando a vida de tanta gente na Palestina. E lá vai Zaqueu, sai correndo, com dificuldade ele sobe no sicômoro. E ele fica esperando Jesus Cristo e nos dando uma lição hoje aqui no bairro Fátima para todos nós. Quem tem fome de Deus sempre dá um jeitinho para buscar a sua face e ter um encontro particular com Ele. Quem tem fome de Deus, a chuva não atrapalha. Quem tem fome de Deus, o mau tempo não atrapalha. O sol forte não é empecilho, o futebol não é empecilho. Quem tem fome de Deus, dá um jeitinho para sentir a sua presença, dá um jeitinho para buscar mais da sua presença.
Você já deu esse jeito hoje. Você já deu esse jeito hoje. Você podia ter ficado em casa. O